Então vamos lá, boa tarde mais uma vez a todos, sejam bem-vindos aí aos seminários do Programa de Pós-Graduação em Computação da UniOeste, campus de Cascavel. Hoje, especialmente, nós estamos recebendo a Marisa Ferro, pesquisadora da LNCC, e vou fazer uma breve leitura aqui do currículo. Vou usar o Lattes como referência, Marisa, depois, se você quiser complementar algumas coisas. Okay. Então, a Marisa Ferro ela é doutora em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, e atua na área de computação científica distribuída de alto desempenho, aprendizado de máquina e análise operacional. Marisa é graduada em Ciência da Computação pela UniOeste, em 2002, tem mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, em 2004. A experiência dela é na área de computação, com ênfase em inteligência artificial, atuando principalmente com os temas de aprendizado de máquina, programação lógica indutiva, grades computacionais, computação autonômica, aprendizado de máquina e programação lógica indutiva. Fez pós-doutorado pelo projeto High Performance Computing for Energy, desenvolvendo pesquisas em análise de desempenho e consumo de energia e simulações científicas. Atualmente, ela é pesquisadora de pós-doutorado e especialista em arquitetura de software do LNCC, e os principais interesses são na área de convergência entre a inteligência artificial e o HPC, Green IA e Green Computing. Então, Marisa, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, de participar remotamente dos seminários. Até uma ótima oportunidade, né, para a gente poder conversar. E fique à vontade para fazer a sua fala. Ok. Obrigada, Luiz. Quero, primeiramente, boa tarde a todos e, primeiramente, agradecer pelo convite e dizer que eu fiquei especialmente feliz com esse convite para... É a minha primeira palestra na UniOeste desde que eu me formei em 2002. Então, eu fico feliz de poder retornar. Eu me formei em Foz, mas de qualquer maneira a UniOeste é a minha casa original, né? Então, eu fico feliz. E agradecer também ao Luiz, que é meu conterrâneo aí de cidade no Paraná, por esse convite. Obrigada, Luiz, obrigada a toda a equipe responsável aí da pós-graduação da UniOeste de Cascavel. Bom, como o Luiz já me apresentou, no Laboratório Nacional de Computação Científica, atualmente no grupo de computação científica distribuída, e hoje o meu principal foco de pesquisa é nessa convergência entre a inteligência artificial, que são minhas áreas de especialização, e a computação de alto desempenho, e hoje eu vou dar um overview, falar um pouco de como é que está o andamento dessa pesquisa, passar algumas ideias gerais e deixar aí alguns pontos para quem possa se interessar por isso e quiser conhecer um pouco mais, e depois aberta para qualquer pergunta, para qualquer debate, qualquer discussão, tá? Bom, aqui eu tenho um overview vou fazer uma breve introdução, qual que é a motivação de estar trabalhando atualmente nesse tema, né, nessa convergência aí, entre dois temas tão falados, que é a inteligência artificial e a computação de alto desempenho, algumas breves definições, e aí a gente já vai entrar direto no tema aí, foco mesmo, que é essa convergência, na verdade, em direção a uma computação ecologicamente mais viável, tanto do ponto de vista da computação de alto desempenho quanto da inteligência artificial, mostrando aí todos os trabalhos em andamento que a gente tem no grupo nessa área de convergência. Bom, aqui só para situar um pouco, né, para focalizar o tema de inteligência artificial, para a gente dar uma normalização, não sei, com certeza a gente deve ter gente de várias áreas de especialização diferentes que podem estar assistindo. Então, quando eu falo aqui, no meu caso, de inteligência artificial, estou falando mais de inteligência computacional, que é a sub-área de pesquisa da ciência da computação. A gente pode estudar inteligência artificial por diferentes pontos, como da psicologia, da filosofia, da neurociências, mas aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, estaremos falando de sub-área da ciência da computação, que é uma área bem abrangente também, muito extensa, área de pesquisa, com inúmeras sub-áreas, uma área que, na verdade, está sendo, agora está muito em evidência,
mas que teve início em 1950. E a gente pode definir a inteligência artificial como sistemas que apresentam comportamento inteligente, né? Porque a própria definição de inteligência é algo filosófico, algo difícil e de pouca concordância. E esses sistemas, então, que apresentam comportamento inteligente, eles têm que, de alguma maneira, para ter uma inteligência artificial completa, como a gente diz, passar num teste de Turing completo, tem que perceber o seu ambiente, raciocinar sobre ele, agir e se adaptar de acordo com algum grau de autonomia e para atingir um objetivo específico. Então, na verdade, grande parte das pesquisas que a gente faz atualmente está em uma sub-área da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, que é uma área que teve um grande desenvolvimento, principalmente a partir dos anos 80, e que é a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado, ou seja, aprender com a sua experiência. Dentro do aprendizado de máquina, a gente tem uma outra sub-área, que é o Deep Learning, que são as redes neurais profundas, que, na verdade, às vezes é vista como sinônimo, né, de inteligência artificial, mas é uma sub-área também dentro da inteligência artificial e dentro do aprendizado de máquina. Como eu mencionei, a área é antiga, né? É de 1950, quando começam as primeiras aplicações, e hoje em dia a gente tem uma grande evolução. Inclusive, muitos modelos que eram utilizados já desde o início da inteligência artificial ainda são utilizados hoje, como, por exemplo, modelos de redes neurais. Na época ainda não eram redes neurais profundas. Hoje a gente tem algumas funções de função de ativação nova, também tem alguns algoritmos novos, mas basicamente a gente tem muita coisa do que é utilizada hoje e que a gente vê muita aplicação prática no nosso dia a dia e fazendo muito sucesso, que é a dos primórdios da inteligência artificial. Mas por que a gente tem, na verdade, hoje esse grande sucesso e tantas aplicações que têm sido tão mencionado e tão falado? Como eu mencionei no slide anterior, a gente basicamente trabalha, na maior parte das vezes, na sub-área da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, o machine learning. E o aprendizado de máquina, para a gente fazer o treinamento desses algoritmos, a gente precisa de grandes quantidades de dados para ter um bom desempenho, normalmente, né? Existem pesquisas, é uma área ainda que precisa ser mais desenvolvida, que é justamente alcançar boa precisão com uma quantidade menor de exemplos, né, ou de dados de treinamento, mas geralmente a gente precisa de grande quantidade de dados. Bom, com isso a gente tem aí também uma necessidade de computação de alto desempenho para fazer o treinamento desses modelos. Então, hoje a gente tem um ambiente propício. Então, se fala assim, será que a inteligência artificial vai voltar a cair em algum daqueles grandes outros invernos que viveu, onde ela ficou esquecida por um tempo? E aí a gente fala assim, nossa, agora a gente está vivendo um hot summer, né? Saímos dessa fase do inverno e entramos numa fase muito quente. E tudo indica que a gente vai continuar utilizando inteligência artificial cada vez mais, ou aprendizado de máquina, mais especificamente, por causa dessa convergência. Então, a gente tem muito dado disponível hoje em dia. Por exemplo, o YouTube, isso aqui são dados de antes da pandemia, isso provavelmente aumentou muito, né, com a situação de pandemia e das inúmeras palestras, etc., como a gente está acontecendo agora nesse momento. Mas o YouTube, ele gerava, em média, 400 horas de vídeo por minuto. O Facebook, 350 milhões de imagens por dia. E tudo isso fica à disposição e é utilizado para o treinamento, como, por exemplo, o famoso caso ali de classificação de imagens, que é o tipo de aplicação da inteligência artificial que tem muito de alta precisão, e a gente já conseguiu, a partir depois de 2015, esses modelos já conseguem classificar com um desempenho melhor que o humano, né? Essas dados específicas aí. Então, essa convergência que existe entre grandes
volumes de dados entre disponibilidade de HPC e essa interação tem feito com que a gente tenha esse grande sucesso hoje nessa interação e na inteligência artificial. Então, na verdade, essa convergência entre as áreas de inteligência artificial e de computação de alto desempenho, ela tem muito a oferecer uma para a outra. Na verdade, eu considero assim, são quase que uma alimenta a outra ultimamente, e uma das formas de ver essa convergência, que é o meu caso da minha pesquisa, é enxergar essa convergência, essa retroalimentação de um modelo pelo outro, gerando soluções mais ecológicas, que a gente chama de Green AI. Mas, na verdade, com um potencial muito maior, que não é só de Green AI, não é só uma inteligência artificial mais viável ecologicamente, mas uma computação como um todo mais viável ecologicamente, né? Que é o que a gente chama de Green Computing. E por quê? Qual que é a motivação da gente pensar nisso e essas áreas interagirem entre si, pensando em Green Computing, pensando em uma computação mais viável ecologicamente? Bom, um dos grandes motivos é que a HPC é um grande consumidor de energia. Das grandes barreiras que existe hoje para a gente alcançar essa escala de computação, que hoje a gente tem computadores petaflópicos, mas uma das grandes barreiras para a gente alcançar essa escala de computação é justamente o limite que existe para que um computador, a questão do consumo de energia. Porque, por exemplo, hoje o maior supercomputador é o Fugaku, que é o japonês, que isso foi divulgado na lista do Top 500, né, os 500 maiores supercomputadores, da lista de junho de 2020. E o Fugaku, ele já está ali acima de 500 petaflops, mas ele já ultrapassou um limite que é famoso e conhecido de 20 megawatts para atingir essa escala de computação, para ela ser economicamente viável. Então, a gente sabe que a computação, ela tem um consumo tão alto que, inclusive, saiu um estudo francês, na verdade europeu, mas por um pesquisador francês, que ele afirma que até 2040, boa parte da energia que vai ser a energia que vai ser necessária para manter centros de supercomputação vai exceder a capacidade mundial de produção, se a gente não modificar e não conseguir reduzir esse consumo. Hoje a gente já tem na lista do Top 500 computadores que já estão conseguindo diminuir um pouco esse nível, né, esse alcance, apesar que o Fugaku, ele é desenvolvido usando processadores ARM, que são vistos como processadores de baixo consumo, mas ainda assim a gente vê que o consumo de energia é muito alto para esse limite ainda para atingir essa escala de computação. Isso do lado de HPC. Agora, por um outro lado, a gente tem visto, e a partir do ano passado começou -se a debater muito a questão do próprio consumo de energia pelos algoritmos de inteligência artificial ou modelos para treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Então, a gente precisa de HPC para poder ter esses modelos hoje de sucesso e utilizar todo esse volume de dados disponível, alcançar toda essa precisão e todo esse sucesso. Porém, eles consomem também, para o seu treinamento, muita energia elétrica. Teve um artigo que está aí no slide, ele é de junho de 2019, os pesquisadores mostraram que para fazer o treinamento de um pipeline completo de um modelo de processamento de linguagem natural, utilizando modelos de deep learning, né, de redes neurais profundas, para fazer o pipeline completo, né, de ajuste, de parâmetros, até chegar no modelo ideal e etc., para fazer isso, o consumo de energia equivalente, na verdade, consumo de energia não, a emissão de CO2 equivalente para o treinamento disso tudo
era equivalente à vida útil de pelo menos o carro durante toda a sua vida útil para o treinamento offline. Esse ano, em julho de 2020, tem esse outro artigo que eu coloco aqui do lado direito, que também fala dessa questão do consumo de energia pelos modelos de Deep Learning. Isso já atingiu um limite que a gente precisa trabalhar fortemente para melhorar isso e melhorar esses modelos nesse sentido. Porém, esses são lados que são pouco vistos. Muitas vezes a gente olha para a precisão do modelo em si, sem estar preocupado com o desempenho computacional e o consumo de energia equivalente e a emissão de CO2. Né? Então, a agência, ela é um sucesso, tem muito a oferecer, mas ao mesmo tempo, duas juntas são o que a gente fala power hungry, ou seja, a gente precisa tomar cuidado com isso e abrir os olhos. Bom, ao mesmo tempo, ela pode promover um mundo mais ecológico e sustentável, né? Eu coloco aqui esse lado, mas essa convergência foi várias coisas positivas, como vários projetos aqui na área de ecologia, como o projeto Tara, que está fazendo a modelagem do bioma planetário. Então, imagina, isso é fundamental para a ação de espécies, de oceanos. Então, é uma coisa muito interessante. Tem diversas aplicações para mudanças climáticas, prevenção de desastres, auxiliando muito na melhoria de energias renováveis, na parte de energia eólica, na redução do aquecimento global, detecção, né, de terremotos. A gente consegue hoje, tem aplicações na área de agricultura, de precisão, melhorar a parte de transportes. Esses são vários pontos aonde a IA pode promover um mundo mais ecológico e mais sustentável. E dois pontos que são colocados nos estudos são justamente o desenvolvimento de algoritmos de IA que consumam menos energia e tornar os data centers e supercomputadores mais eficientes energeticamente. E são nesses dois pontos que é onde eu trabalho, nessa convergência, justamente utilizando HPC para inteligência artificial, então permitindo aí uma melhoria no desempenho e redução no consumo de energia desses algoritmos de inteligência artificial, aproveitando melhor as infraestruturas de HPC e, por outro lado, IA após HPC, minerando dados de simulações ou fazendo o que a gente está procurando, o autoajuste desses ambientes computacionais, permitindo um melhor balanço entre desempenho e consumo de energia, que são coisas totalmente divergentes, né? Normalmente, quando a gente tem um melhor desempenho, em consequência, a gente vai aumentar também o consumo de energia. O que a gente quer, então, são melhorar desempenho e reduzir consumo. Bom, esse é o trabalho que está em progresso, né? Que em desenvolvimento no grupo. E eu coloco aí um hard work, porque a gente tem muita coisa para ver, muito problema para atacar, mas a gente está aí tentando resolver alguns problemas que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Primeiro, na parte de HPC para inteligência artificial. Nesse lado dessa convergência, então a gente usa os ambientes, quer usar os ambientes de HPC para melhorar o desempenho dos algoritmos de aprendizado de máquina. Então, é um trabalho muito focado em AI, que tem gerado também uma boa parceria com o INRIA, especialmente o INRIA Chile. A gente tem desenvolvido e submetemos já alguns projetos para a Europa em conjunto, e que tem assim, sido bem interessante. Mas, por esse lado, a gente está procurando treinar algoritmos de aprendizado de máquina em diferentes arquiteturas e avaliar o seu desempenho e também avaliar, identificar os hotspots desses algoritmos, que pontos esses algoritmos aqui consomem mais energia, que tem maior influência sobre o desempenho das aplicações e sobre qual é o requisito computacional principal desses algoritmos, se é CPU, se é memória, o que
que é? Porque a gente também, como eu mencionei no início, muitos dos algoritmos que a gente utiliza hoje são algoritmos ainda muito antigos. Será que esses algoritmos estão preparados para serem executados e aproveitar o potencial de uma infraestrutura computacional de alto desempenho realmente, né? Então, a gente está procurando olhar para tudo isso, identificar os gargalos de execução, né, desses algoritmos e possíveis otimizações. Quais algoritmos são possíveis de otimização? Então, aqui a gente tem um conjunto experimental grande que vem sendo desenvolvido, onde a gente está atacando diferentes tarefas de aprendizado de máquina, desde classificação, regressão, a parte de aprendizado não supervisionado, que é a clusterização, e utilizando diferentes arquiteturas computacionais. Normalmente, quando a gente vê alguma coisa relacionada ao desempenho computacional de algoritmos de aprendizado de máquina, a gente vê muito focado em GPU e redes neurais profundas. Sim, porque realmente, como aquele próprio artigo que eu coloquei ali no início, que é de julho desse ano, ele mostra que esses modelos, pela sua própria natureza, eles consomem realmente, precisam de muito recurso computacional. Mas a gente quer fazer um estudo mais amplo, porque existem, segundo algumas pesquisas que a gente vem fazendo, existem muitos outros algoritmos que são muito utilizados, como, por exemplo, algoritmos de árvore de decisão. Como que esses algoritmos se comportam em ambientes de alto desempenho? Quais são os seus requisitos computacionais? Eles podem ser melhorados ou não? Então, a gente vem e a gente trabalha com essa, não só de parâmetros de desempenho, mas também sempre associando parâmetros de desempenho, de consumo de energia. Aqui esse é um artigo que vai ser apresentado agora no BREF, que é a avaliação do consumo de energia e o impacto do CO2, algoritmos de inteligência artificial. Nós ficamos bastante impressionados com aquele estudo que eu apresentei ali nas motivações, né? Que fala que o pipeline completo para treinamento do modelo de NLP, de processamento de linguagem natural, ele pode emitir tanto CO2 quanto 5 carros durante toda a sua vida útil. E a gente resolveu olhar para esse aspecto, que a gente não fazia esse cálculo antes da emissão de CO2 equivalente. Então, nesse trabalho que já está disponível e vai ser apresentado agora no BREF, a gente faz um pouco dessa comparação. Então, fizemos um estudo aí utilizando 3 arquiteturas diferentes e também, numa mesma arquitetura, uma variação no framework de inteligência artificial que é utilizado. Aqui, nesse caso, estou apresentando aqui, nesses gráficos, a emissão de CO2 equivalente. A gente fala CO2 equivalente porque um sistema de computação de alto desempenho, ele não emite CO2 exatamente, né? Então, a gente faz esse cálculo da equivalência, que a gente diz. Aqui, então, a gente identificou, por exemplo, que para o treinamento, a gente treinou outros modelos, mas para o treinamento de uma rede neural computacional, para fazer a classificação de 10 mil imagens, a gente tem aí uma emissão de CO2 muito inferior àquela apresentada no artigo que eu mencionei anteriormente, né? Porém, isso daqui, essa emissão aí de quilos de CO2 equivalente, em 24 minutos de treinamento para fazer a classificação de 10 mil imagens, e é importante ressaltar que a gente, nesse momento, não estava preocupado com a questão da precisão do modelo de rede neural, da precisão da classificação. Então, a gente só fez um treinamento para fazer essa avaliação, e essa rede neural convolucional, ela, em 24 minutos, emitia essa quantidade aí de CO2. Então, se a gente fizer uma comparação com aquele pipeline de NLP, que emitia 284 mil quilos de CO2 equivalente, a gente fala, isso é balela, isso não é tudo isso, a gente não precisa se preocupar. Porém,
Aqui a gente só fez um treinamento, a gente não fez o ajuste de um pipeline completo para a geração de um modelo. E mesmo assim, se a gente pensar 24 minutos de treinamento de uma rede neuronal, é uma coisa muito trivial de ser feita. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, essa mesma rede neural, fazer uma comparação muito simplória, né? Sem fazer uma coisa muito detalhada, se eu fizer esse treinamento durante 5,7 horas, vai ter a emissão de CO2 equivalente de um carro 1.0 mais vendido do Brasil para trafegar 1 quilômetro. Né? Então, assim, pode não parecer tanta coisa, mas numa pesquisa que nós fizemos com usuários do supercomputador Santos Dumont, que fica no LNCC, né, à disposição, claro, da comunidade científica, mas localizado aqui no LNCC, nós percebemos nessa pesquisa que os pesquisadores de inteligência artificial dizem que quase 62% dos usuários treinam os seus modelos de inteligência artificial por mais que 10 horas, né? Então, isso sem contar o pipeline. Então, é uma coisa chamada e uma coisa que a gente está investigando e que a gente deve, sim, estar atento e tomar mais cuidado. Uma das formas que a gente usa para isso, como eu mencionei, é identificar os hotspots, tanto de desempenho como de consumo de energia. Tem um trabalho que vai ser apresentado agora no WSCAD, na trilha principal S4, que vai ser na quinta-feira, onde os alunos vão mostrar um pouco desse trabalho, fazendo essa avaliação utilizando algoritmos de aprendizado de máquina para árvore de decisão e árvore de regressão, que são algoritmos muito rápidos, mas fizemos aí o treinamento, por exemplo, que a gente tem o treinamento para 10 exemplos e também fazendo uma variação no número de atributos do conjunto de treinamento. Isso é uma coisa que é pouco utilizada, essa variação, né? Geralmente, quando alguém quer fazer uma avaliação, geralmente cresce muito o número de exemplos, mas dependendo do modelo, essa alteração no número de atributos se mostra bastante significativa. E aí, por meio de ferramentas de perfilamento, foi feita a identificação das funções e também foi medido o consumo de potência e depois feito o cálculo de energia. Aqui a gente tem a energia das principais funções do algoritmo 4.5 de árvore de decisão, executando aí diferente para 21 atributos, e aí uma identificação das principais funções, e aí a gente faz uma análise desse algoritmo. Bom, uma outra forma de olhar para isso é olhando os gargalos dos algoritmos em diferentes arquiteturas computacionais. Esse é um trabalho que vem sendo feito com o modelo Roofline, que é um modelo teórico para avaliação desses gargalos de desempenho e identificação de possibilidades de otimização dos algoritmos. Aqui a gente tem uma comparação, né, de um algoritmo de rede neural convolucional, aquele mesmo que foi utilizado em outras avaliações para emissão de CO2, e fazendo uma comparação aqui com outros algoritmos, como da suíte de benchmark do NAS, que são algoritmos mais voltados para avaliação de HPC, e fazendo também avaliação de algoritmos de aprendizado de máquina. Esse trabalho também vai ser apresentado nessa semana ainda, no WSCAD, na trilha de inteligência artificial de artigos completos, na trilha S1, na sexta-feira à tarde. Então, também já deixo aí, aproveitando, deixar o convite para as apresentações aí dos meninos. O Vitor, que desenvolveu esse trabalho, fez um trabalho bem árduo de compreensão para poder utilizar esses modelos Roofline, e a gente vê que existe uma diferença muito grande no comportamento dos gargalos computacionais, por exemplo, de aplicações de aprendizado de máquina e de aplicações de HPC. Às vezes pode parecer assim, parece um pouco óbvio,
que algoritmos de inteligência artificial geralmente vão ser mais intensivos em I/O, que fazem muita troca de... Isso tem variado muito os modelos que são utilizados. Aqui, então, esse trabalho aí fica como o convite aí, maior nível de detalhes depois, só para passar uma ideia geral do que a gente está fazendo. Bom, por um outro lado, quando a gente fala de IA para HPC, então a gente está olhando para a questão de como a gente pode utilizar a inteligência artificial, então, pelo outro lado, para melhorar o desempenho dos ambientes de HPC, né? Então, IA HPC. Aqui, então, a gente está procurando desenvolver técnicas de autoajuste ou autotuning e, né, de computação autonômica, para que esses ambientes se tornem cientes das aplicações. Essa é uma forma, uma hipótese que a gente tem de como a gente poderia melhorar esse desempenho e reduzir o consumo de energia, né? Então, por exemplo, aqui tem a proposta de um framework autonômico que fez parte do mestrado do Vinícius, que defendeu agora no final, dia 29 de setembro, e no mestrado dele ele desenvolve algumas pesquisas para essas fases aqui iniciais do framework, porque esse é um trabalho muito longo. E a gente também tem aqui uma outra publicação no WSCAR de 2019 que mostra um pouco esse processo. A ideia é você ter um ambiente onde ele seja ciente de aplicações. Então, de acordo com o tipo de alguns modelos de aplicação, ele poderia selecionar a melhor arquitetura, fazer predições. A gente tem trabalhado nesse momento na predição de tempo de execução e predição de consumo de energia. E ainda não chegamos na fase de que essas predições possam ser utilizadas depois para o escalonamento de jobs e também para o uso de técnicas de Dynamic Frequency and Voltage Scaling, onde a gente possa, de repente, ajustar algumas partes de frequência ou memória, de acordo com o modelo da aplicação. Aqui tem alguns experimentos, né, que a gente está fazendo, então, nessa parte de desempenho e análise de consumo de energia para os modelos, onde a gente está fazendo a execução de um grande conjunto de aplicações em diferentes arquiteturas computacionais, com diferentes tamanhos de problema, diferentes modelos, e fazendo aí uma coleta de parâmetros que a gente está querendo chegar num modelo que a gente consiga o melhor conjunto de parâmetros que permitam a gente fazer essas predições e esse controle sobre o dimensionamento das aplicações e o escalonamento das aplicações, porque a gente tem uma dificuldade muito grande na coleta desses contadores de hardware ou de parâmetros, porque eles podem variar muito de uma arquitetura para outra, são muito dependentes, às vezes, de acesso de superusuário, dependendo da infraestrutura computacional. Então, por isso, a própria predição é muito importante, mas a gente vem fazendo vários estudos sobre essas execuções de simulações de ambientes de alto desempenho para conseguir chegar nesse melhor conjunto de parâmetros ou de contadores de hardware, que é o que a gente tem feito no momento, para poder fazer essa melhor avaliação. Por exemplo, como aqui, que faz parte do trabalho de mestrado, fez parte do trabalho de mestrado do Vinícius, entendendo como as aplicações científicas se caracterizam de acordo com seus principais requisitos computacionais e tentando aí fazer essa compreensão desses parâmetros de desempenho, né? Que é uma fase muito importante e fundamental para fazer a predição do tempo de execução e do consumo de energia, que é essa última fase final aqui, utilizando diferentes modelos de aprendizado de máquina para fazer isso.
Aqui só tem algumas métricas que estão sendo, o Vinícius acabou fazendo cálculo de algumas métricas derivadas sobre esses parâmetros básicos aqui, de contadores de hardware que foram coletados, e fazendo a avaliação de quais deles eram mais significativos para poder gerar esses modelos. Fizemos modelos preditivos utilizando árvores de decisão, também utilizando modelos de redes neurais. Aqui a gente tem um modelo de regressão para predição do tempo de execução de um conjunto de aplicações do NAS, voltadas para CFD, e que tiveram aí um resultado bastante interessante. Ainda limitado, lógico, para um conjunto de aplicações, as aplicações do NAS. Aqui também utilizamos de Deep Learning, mas aí CPU e também em GPU, e utilizando redes neurais profundas, usando TensorFlow, em a predição, na verdade, aqui do consumo de energia. Bom, essa é uma visão geral, né, do trabalho, e aqui vou deixar alguns pontos, né, algumas considerações finais. Essa questão da gente pensar na eficiência energética, tanto do ponto de vista como do ponto de inteligência artificial, hoje em dia é fundamental. Todas as ativas são de que esse consumo aumente cada vez mais e que se torne algo realmente problemático, né? Porque, além de tudo, esse consumo de energia, ele resulta na emissão de gases como o CO2, né? Que são ameaças aí tanto para o ambiente quanto para a saúde pública. Então a gente precisa pensar nisso. Do ponto de vista de aprendizado de máquina, usualmente a gente só pensa no desenvolvimento em termos preditivos, né? Em termos de precisão da predição do modelo, e esse lado da avaliação de desempenho, se preocupar com o desempenho e, consequentemente, com o consumo de energia dos modelos, é algo que tem ficado bastante esquecido até agora, mas acredito que vai ter uma visibilidade maior, então é importante a gente estar preocupado, e é uma área muito ampla, muito vasta para ser pesquisada. Então, porque realmente o impacto tem se mostrado alto e precisa ser considerado. Bom, e essa convergência entre IA e HPC é muito promissora, né? E pode ser usada para fazer melhorias nos dois lados, como a gente viu aqui, tanto do ponto de vista dos algoritmos de inteligência artificial, como do ponto de vista dos ambientes de HPC. Então, é um trabalho muito amplo, tem muita coisa para ser feita, são todos trabalhos em andamento, mas que é uma área que ainda demanda muita investigação, e a gente realmente precisa se preocupar com isso. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar. Eu quero agradecer aqui as agências de fomento, que a FAPERJ, a CAPES e o CNPq, que nos permitem desenvolver com esse grupo de alunos aí de mestrado, doutorado, iniciação científica, tecnologistas, para dar andamento em todas essas pesquisas, né? Então, agradeço ao LNCC pela nossa infraestrutura computacional, pelo apoio de todo o grupo, e ao meu grupo de trabalho, né? Ao grupo Concidis também, né? O nosso coordenador, professor Bruno, e fico aí à disposição para qualquer pergunta, para qualquer debate, aquilo que eu possa auxiliar, o que eu possa responder. Tá? É isso, muito obrigada. Obrigado, Marisa. Passa muita coisa interessante, né? Envolvimento e muito desafio aí para a área, né? Como você falou, é realmente um trabalho difícil aí para trabalhar com essas questões que já tem uma demanda antiga, né? Mas que agora tem cada vez mais uma preocupação aí da comunidade, também um limite. A gente tem um limite de produção e isso acaba tendo impactos grandes aí no uso, né? Cada vez mais intensivo da IA e todos esses algoritmos, né?
Eu fiquei até particularmente surpreso ali com aquele primeiro gráfico que você colocou do supercomputador, né? Eu não tinha visto ainda a última lista, e realmente é muito acima do que o esperado de uma máquina, né? Então parece que vamos ganhar essa corrida e, né, independente do que... E olha que os últimos, se a gente pegar, assim, eu venho acompanhando esse gráfico há algum tempo, porque desde a época do meu pós-doc no projeto que você mencionou, né, no High Performance Computing for Energy, esse projeto europeu, ele tinha justamente esse foco, que era alcançar, viabilizar essa escala de computação, tanto do ponto de vista das simulações científicas, quanto analisando do ponto de vista computacional. Então, eu venho acompanhando esses gráficos já há alguns anos, e uma melhoria, sabe, no quanto os primeiros colocados, por exemplo, antes os primeiros colocados do top 500, na lista do Green 500, eles ficavam lá por 37º, ou até mais. Hoje em dia, esses primeiros já ficam, assim, em 5º lugar no Green 500, o Fugaku acho que 12º, se não me engano, mas os anteriores foi o Summit e esqueci o nome do outro, o Kane, né, e os chineses que ficaram ali, que estão ali na sequência, em 5º lugar, sabe? Tipo assim, uma melhoria muito grande. E o Fugaku realmente surpreende, porque ele ainda é construído baseado em ARM, que é uma promessa, né? E é um supercomputador voltado para modelos de inteligência artificial, para execução de IA. Então, olha aí a nossa preocupação, né? Sim. Bom, está aberto aí para perguntas. Professor Márcio, acho que já tem uma pergunta ali. Se quiser fazer pelo áudio, Márcio. Oi, Luiz. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Boa tarde, obrigado, Marisa, pela palestra. Muito boa. Eu tenho, na verdade, a primeira pergunta é em relação ao resfriamento do data center e das máquinas, né? Se vocês consideram o consumo do sistema de resfriamento aí, e se para vocês isso é um fator relevante e preocupante também no consumo geral. Sim, obrigada, Marcos, aí pelo ter participado, e obrigada pela pergunta. Bem, nas minhas pesquisas, eu não tenho analisado isso, mas sim, um dos fatores, assim, que são preocupantes, e, por exemplo, no estudo do Cedric, que é o francês, né, naquele estudo europeu que eu mostrei no início, quando ele fala, por exemplo, desse consumo de energia em 2040 pelos data centers exceder né, o consumo, a capacidade mundial, nisso está incluído essa parte de resfriamento, porque isso é uma parte muito crítica, né? Se a gente tem uma variação muito pequena de temperatura no data center, como, por exemplo, lá no supercomputador Samsung, existe todo um sistema de resfriamento, etc. Se a gente tem uma pequena variação, pode levar até a queda toda do sistema, né? Então, isso tem que ser muito cuidadoso e mantido. E essa é uma parcela muito grande do consumo de energia desses supercomputadores. No caso da nossa pesquisa, a gente está olhando só, fazendo as medições diretamente nos núcleos de processamento, que a gente está mais olhando para o ponto de vista das simulações, das aplicações de IA ou simulações de HPC em geral, o impacto disso no consumo, como que a memória, a CPU, a conexão de rede, como que essa parte do hardware tem impacto, se a gente consegue fazer um controle nesse sentido. A gente não olha para essa outra parte do consumo geral, de resfriamento, mas existem diversos trabalhos na área que estão preocupados só com essa parte de melhoria de sistemas de refrigeração dos data centers e tudo, é muito importante. Mas no nosso trabalho a gente só olha mesmo a parte de consumo do hardware, dos núcleos em si, ou no máximo, assim, a gente nem chega a fazer medição externa, só medição interna mesmo,
sem equipamento externo, nada, às vezes de uma placa como um todo ou de núcleos de processamento individualmente. Ok? Mais alguma pergunta? Mas é uma área de pesquisa bem importante. Não sei se o pessoal está usando a mãozinha ali para pedir a palavra. Luiz, eu tenho uma pergunta. Você está me ouvindo? Sim. Guilherme. Infelizmente, nem todos temos um supercomputador, por exemplo, um Santos Dumont, para a gente brincar, né? E muita dessa carga de computacional, de rodar redes neurais, enfim, outros algoritmos, acaba indo para a nuvem, para os grandes players aí, para uma Amazon, para uma Google, alguma coisa assim. Você tem visto algum movimento dos grandes players nesse sentido, de economizar energia, de tentar melhorar também esses aspectos? Assim, realmente, isso daí tem que ser levado em conta, inclusive porque quando a gente faz aquele cálculo do CO2 equivalente, isso é até uma coisa que eu não mencionei, mas por que o cálculo do CO2 equivalente também daquele treinamento de algoritmo de Deep Learning também é muito mais alto? Por causa do local onde ele foi executado. Então, o data center onde ele foi executado está localizado nos Estados Unidos, onde a matriz energética não é renovável na sua maioria, como aqui no Brasil. Então, na hora da gente fazer o cálculo, entra ali uma constante que é justamente a constante do país e que leva em conta a matriz energética. No nosso caso brasileiro, basicamente renovável, então isso cai muito também nesse consumo. Mas quando você está pensando nessas execuções em nuvem, como você está falando, se ele tiver, por exemplo, a matriz energética chinesa ou nos Estados Unidos, essa constante é muito maior por não ser energia renovável na sua maioria. Então, isso é importante. Existem algumas iniciativas, sim. Todo mundo fala muito na parte de data center, de tentarem fazer essa redução, de ter essa preocupação, mas assim, eu não sei ainda o quão efetivo isso é realmente, sabe? Não sei dizer. Mas assim, a gente ouve dizer, por exemplo, a Lenovo, não que ela seja, né, um provedor de nuvem, mas ela tem um projeto junto com o Barcelona Supercomputing Center, justamente para o desenvolvimento de ambientes também autonômicos e que permitam melhorar esse equilíbrio. Mas, assim, eu não sei agora especificamente dos ambientes. A gente sempre, quando lê e está fazendo pesquisa, eles mencionam dessa preocupação, até de melhorias de hardware, de cada vez mais baixo consumo para melhorar isso, ou melhorias nas infraestruturas, que nem o Google tem muita melhoria na parte das infraestruturas, né? Falou que agora já vai entrar só com energias renováveis, mas eu não sei assim afirmar o quão efetivo ainda é nesse geral da nuvem, que é uma preocupação grande dos provedores de nuvem, quão efetivo é realmente o movimento para que isso realmente diminua o consumo de energia. Beleza, obrigado. É que uma curiosidade, porque a gente vê, até relacionada à pergunta do Márcio, né, a questão do resfriamento, já tem iniciativas aí colocando lá os containers, né, dentro do oceano ou em regiões que são naturalmente frias, né, lá no norte, para reduzir já o consumo da parte de resfriamento, né? Talvez não tanto do consumo gerado pelos processadores, mas sim pelo consumo gerado pela infraestrutura. Então, isso que era a minha curiosidade, se tinha alguma coisa nesse sentido. Porque a maioria, pelo que eu sei ainda, dos provedores é baseado em x86, x64, não está indo para um ARM ou outras arquiteturas mais economicamente econômicas em termos de energia, né?
Não, Nessa parte de data center, sim, tem mais, né? A gente ouve falar mais de iniciativas do que na parte realmente de técnicas ou de mudanças de hardware, efetivamente. Né? Como a Google mesmo fala, que agora ela vai ser totalmente sustentável, né? Mas não sei exatamente quanto, né? Que os demais provedores, como é que está nessas iniciativas. A Google, se eu não me engano, até vi alguma coisa no ano passado, que eles já têm alguns anos, 2 ou 3 anos, conseguido usar ou adquirir 100% da energia que eles consomem de forma renovável. Né? Não quer dizer que eles usam só energia renovável, mas eles acabam compensando, né? Aquela ideia de... Segundo eles, sim. Segundo eles estão conseguindo fazer isso, mas não vi nada sobre o movimento de tentar reduzir esse consumo. Né? Mas a questão mesmo de... Mas eu não sei a escalabilidade disso também, né? Um passo importante. Até porque para eles é um caso ainda que envolve dinheiro, né? Envolve lucro. Maior consumo, maior verba que eles deixam de ganhar ali, né? No uso do... É uma equação difícil de fechar, né? Tô dando uma olhadinha se tem mais alguma mãozinha aqui. Aberta aí, pessoal. Os convidados aí, se quiserem. Os visitantes. Os alunos do programa. Márcio? Tem mais ninguém para fazer pergunta, para não monopolizar aqui, né? O pessoal tá elaborando. Então, vamos aproveitar, Marisa. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu vi aquele slide que você mostrou sobre a predição de desempenho ali. Eu gostaria só de saber mais detalhes, como é que vocês usam, assim, é um tema muito próximo que eu fiz no teste de doutorado, mas o meu foi mais para embarcados, mas eu também usei uma rede neural para tentar predizer desempenho, né? Baseado no conjunto no número de instruções que a aplicação utilizava. Você podia dar mais detalhes de como é que vocês fazem aquela estimativa de desempenho ali? Então, esse trabalho, a gente tem utilizado no momento vários contadores de hardware. Agora, não vou saber nomear exatamente quais são os contadores de hardware, mas desde a parte toda a parte de instruções, de cache, vários níveis. A gente ainda não está fazendo a parte, não conseguiu fazer nada de MPI ainda, e avaliar então a parte de rede, mas da parte de memória e CPU e energia, né, na parte de potência, a gente tem coletado em alguns casos até separadamente para CPU, para memória. E aí a gente fez essa seleção, ficou um tempo desenvolvendo algumas formas de fazer essa coleta, porque é muito complicado quando você trabalha com muitas arquiteturas diferentes. Você consegue uma coisa em uma arquitetura, aí depois você não consegue coletar. Você trabalhou com isso, você deve... Então, assim, aquele primeiro desafio chegar nesse conjunto de contas de desempenho que eu mencionei. A partir desses contadores, a gente tem umas 30 mil execuções, mais ou menos, de simulações, concentradas, basicamente, em aplicações do NAS HPC, né, que são aquelas aplicações de CFD, com diferentes tamanhos de problema e etc., e coletando sempre todo esse conjunto aí. Mas aí, por exemplo, quando você entra para a GPU, já tem um conjunto diferente, um pouquinho, e algumas você não consegue coletar algumas das partes de energia, aí só por predição mesmo. Então, por exemplo, a gente teve que fazer separada essa parte de predição de tempo de execução, e foram feitas várias avaliações de seleção de atributos, usando técnicas mesmo, né, de aprendizagem de máquina para seleção e avaliação de atributos, até como mesmo a própria árvore de decisão, um passo que a gente escolheu primeiro foi a árvore de decisão, porque ela é simbólica, né, conseguir olhar melhor para aquilo
e até ajudar a gente nessa seleção de quais seriam os atributos mais significativos. Depois partimos para a inclusão dessas métricas derivadas, que usam vários desses contadores de desempenho que a gente conseguiu chegar num conjunto meio comum ali para conseguir coletar na maior parte das arquiteturas. E a partir disso, a gente entrou, então, como se fosse um processo de construção de atributos, né? Então, usando as métricas os contadores de rádio, a gente fez algumas métricas derivadas, que que acabaram se mostrando bastante relevantes. E aí a gente acabou excluindo algumas das medidas básicas. Ainda assim, não tem muito. Foram feitos experimentos agora para a dissertação do Vinícius, né, que defendeu em final de setembro, mas a gente teve, para a parte de predição de tempo de execução, até resultados assim, mais tranquilo. Conseguimos bons resultados, tanto com árvore de decisão, quanto com modelo de rede neural MLP mesmo, nem foi rede neural profunda, não. Agora, para consumo de energia, aí a gente já teve mais dificuldade. O Vinícius acabou desenvolvendo uma forma híbrida aí de fazer esse cálculo. Não cheguei a entrar em detalhamento. E o André, que é doutorado, feito isso com modelos de rede neural profunda e conseguiu, usando esses contadores de hardware também, conseguiu também um bom resultado com Deep Learning, com um bom número de camadas e tal, mas conseguiu um bom resultado de predição de tempo de execução com esses contadores de hardware. Daí a gente coleta usando... me fugiu o nome agora. Vou lembrar e já te falo. Me deu um branco agora. Mas o Perf diretamente, que tem um overhead pequeno também, né? Mas a gente vem se batendo também há um longo tempo aí nessas coletas, nessas melhores formas de coleta e etc. Agora, para o trabalho de IA já muda tudo, né? Porque a gente não queria fazer instrumentação de código, mas já acabamos fazendo, estamos usando o PyRapL, mas estamos tentando descobrir novas formas aí de fazer sem instrumentar o código, que é uma coisa que a gente sempre tenta evitar. Mas aí acaba ficando separado. Então, é isso. De hardware unicamente. Obrigado. Nada. Uma mãozinha aí na fila. Marisa, uma coisa que, assim, eu trabalhei pouco com HPC, no doutorado fiz alguns trabalhos em disciplina, fiz umas adaptações para alguns algoritmos, né, e você falou que muita coisa que está sendo usada hoje para machine learning, por exemplo, já tem algoritmos mais antigos, né? E nessa linha de tentar otimizar, você falou agora que a ideia não é ficar mexendo no código, é isso? Tentar otimizar de outras formas. Não, na verdade, o que a gente não queria era na hora da coleta da avaliação de desempenho, a gente não queria instrumentar o código. Tá. Porque a gente está fazendo aquela análise dos hotspots, né, dos algoritmos de inteligência artificial, para identificar possíveis pontos locais de otimização, onde são os pontos, né, principais de consumo dos requisitos computacionais e de energia. E aí sim, né, a gente identificando isso, aí sim propor otimizações, ou tem códigos que a gente está vendo, né? Ali o Vitor está desenvolvendo no trabalho dele essa metodologia, utilizando como base análises do Roofline, para poder indicar, né? Olha, aqui não adianta fazer, não parece ter nenhuma possibilidade de ação nesse caso, aqui tal. Mas aí tem que mexer no código, propor otimizações aí e avaliar essas melhorias. Agora, nesse processo de coleta para fazer a análise de desempenho, que a gente não queria instrumentar o código, que é uma coisa que a gente sempre tenta evitar.
Mas para fazer isso, mas nesse trabalho até agora a gente ainda não conseguiu. Vamos tentar agora, nessa parceria com o INRIA, eles estão usando uma metodologia que a gente vai tentar adotar, que não, para ver se a gente consegue fazer isso sem instrumentação, né? Também daí coloca muito overhead na hora da coleta, mas é mais na parte de coleta mesmo de desempenho. Certo. Mas no caso, então, de uma aplicação de produção, aí sim o desenvolvedor vai ter que pensar nessas estratégias de paralelismo, né, de adaptação. Exato. Uhum. Tem muito algoritmo que são algoritmos antigos, poucos, assim, tem pouca evolução pensando em olhar para essa coisa do nível de paralelismo, né, na parte de inteligência artificial. Tem alguns que são naturalmente paralelizáveis, como os modelos de redes neurais, né? Apesar de, mesmo assim, ter esses estudos que mostram... Saúl, caminhando para o finalzinho, alguma última pergunta, dúvida? Bom, então uma última consideração aqui, eu coloquei, não sei se você chegou a acompanhar, mas tem um projeto antigo ali para a construção de como se fosse um local para data centers, né, ali no PTI, você que era lá de Foz, né, na região ali onde o pessoal, dentro da Itaipu, lá, acho que é um projeto do governo anterior ainda, e agora parece que está sendo retomado em algum momento, até eles chegaram, o PTI mesmo chegou a entrar em contato com a gente para a questão da avaliação de supercomputadores, né, de construção, etc. E acho que a ideia ali é criar como se fosse um condomínio, né, não sei muito bem exatamente o projeto em si, mas é alguma coisa nessa linha, né, de poder aproveitar a região para se tornar uma zona franca de data centers, né, pensar assim. E eu não sei, na medida do que você conhece melhor aí a questão do uso de computadores de alto desempenho, né, como é que está essa demanda hoje no Brasil, por exemplo, né, de computadores com grande capacidade de dados? Você acha que isso tende a aumentar agora com essas novas aplicações de IA, etc.? Ou ainda é uma coisa que é restrita para alguns centros de pesquisa e alguns grupos que trabalham nessas frentes como vocês? Né? Então, na verdade, Luiz, assim, tem poucos locais que têm grandes centros de computação, como está no LNCC, né? Então, a gente tem o Senai Cimatec, na Bahia, mas que é mais voltado para a indústria, não tanto, né, não tem muito, não é exatamente o mesmo perfil do supercomputador Santos Dumont. Então, apesar do supercomputador ele estar abrigado aqui no LNCC, ele é aberto para a comunidade científica, né? Só submeter um projeto de pesquisa, você tem lá no site, tem todo o sistema, né, como que funciona, você preenche a documentação, apresenta qual é o projeto que você tem, e, inclusive eu faço parte do comitê avaliador, então é passado por um comitê, e mesmo a gente que é interno do LNCC, se a gente quiser utilizar o supercomputador, a gente precisa passar pelo mesmo processo seletivo como qualquer pesquisador do Brasil ou do exterior que queira usar. A gente tem um número muito grande de projetos nacionais, assim, são centenas de projetos que estão utilizando o supercomputador. Agora a gente teve uma expansão grande, né, de 1 para 5 petaflops, então voltamos para o top 500, mas hoje é a maior infraestrutura brasileira e que está aberta à comunidade. Mas eu vejo que se a gente tiver outros locais como esse que você está falando, tem demanda. Os pesquisadores precisam, porque são poucos os grupos que conseguem montar um centro de supercomputação. Não precisa ser um supercomputador, né, do nível do Santos Dumont, mas mesmo que seja algo menor, são poucas comunidades acadêmicas porque envolve também toda uma outra questão, que é essa questão da demanda de energia, de consumo de energia, de pessoal de manutenção, de assistência, né?
Então, assim, mas a comunidade brasileira tem demanda, os pesquisadores têm demandas, e eu acho que sim, que essa questão da inteligência artificial tem gerado uma busca maior, porque realmente existem algumas possibilidades aí, como Colab, para fazer execução, mas quem está desenvolvendo um projeto de pesquisa mesmo, que tem alta demanda, como desenvolvimento de fármacos agora, nessa época da pandemia, com diversas aplicações, a necessidade de HPC é grande. A gente tem muito trabalho importante sendo desenvolvido no Brasil e que eu acredito que vai ter demanda, sim, para isso. Bom, se não há mais questões, vamos caminhar para o encerramento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Marisa, então eu agradeço demais, mais uma vez, pela sua disposição, né, de férias, aí, nos auxiliando aqui com o programa. Obrigado muito pela participação. Espero que a gente possa recebê-la aqui pessoalmente, né, depois que as coisas melhorarem. A gente também gostaria de contar aí com a sua colaboração no futuro aí do programa, né, com, quem sabe, bancas, etc. Já fica convidado. E gostaria também aqui de aproveitar, né, você falou várias vezes aí do WSCAD, então o WSCAD está acontecendo, né, vai acontecer amanhã, começa amanhã, né, vai até sexta-feira, então vários trabalhos aí nessa linha de alto desempenho, então aproveitem também para participar, acho que tem até uma chamada especial para ouvintes, né, se não me engano. Tem. Para ouvintes é só se inscrever e pode, não sei, até, acho que precisa se inscrever, mas é gratuito. E né? tem uma interação menor para perguntas ou para participação, se não me engano. Certo. Mas para assistir o evento está aberto, pelo que eu sei. Né? Okay. Então tá, se você quiser colocar algumas últimas palavras aí, fique à vontade. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite e ao programa aí por ter me convidado. Também espero, né, poder estar aí com vocês pessoalmente no futuro próximo, e contem comigo para o que precisarem, que eu puder aí, de parcerias, de bancas, vai ser para mim uma satisfação poder contribuir com a UniOeste, que, como eu falei, é de onde eu venho, né, na minha formação de graduação em Ciência da Computação. E caso alguém tenha interesse em alguma das publicações que eu mencionei, ou se vocês queiram os slides também, para poder ter ali os das publicações que eu mencionei, queiram mais detalhes de alguma publicação, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é marisa@lncc.br, e eu fico à disposição de vocês. E, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada, Luiz. Também, antes de esquecer, o professor Carlos Holguin estava presente no início da palestra, ele é o nosso diretor de centro, né, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, ele também é da computação. Ele pediu desculpas, teve que sair para uma reunião, mas ele agradece também a colaboração com o programa e a participação aqui no seminário. Ok, obrigada. Obrigado, então. Boa semana a todos. Tá joia. Tchau, gente. Obrigada, hein? Tchau, Marisa. Obrigado. Tchau, valeu.